Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Suelen Ogando e este é o programa Sala de Estar. E é sempre um prazer imenso estarmos juntos. Hoje vamos falar sobre os projetos culturais e leis de incentivo. Você sabia que as leis de incentivo à cultura são fundamentais para garantir que o mercado cultural sobreviva e se fortaleça? O cineasta Breno Santos, a produtora cultural Nilmara Gomes e o músico e gestor cultural Felipe de Oliveira vão falar sobre isso. Essas leis de cultura também são mecanismos que permitem que pessoas físicas e jurídicas invistam parte do imposto de renda em projetos culturais. Para explicar melhor sobre isso, o programa hoje vai contar com as ilustres presenças da subsecretária de Cultura do Estado de Minas Gerais, a Natália Lersen, e a secretária de Cultura de Belo Horizonte, a Eliane Parreiras. E ainda, vamos ver a importância dos projetos culturais para o desenvolvimento social e econômico das comunidades. O diretor e gestor cultural Orlando Orubi, da MBA Produções, e o Ricardo Upiano, fundador da ONG Quitão das Artes, vão falar sobre isso. Tem muita coisa boa no programa de hoje e claro que não poderia faltar o nosso momento de espiritualidade com o Padre Samuel Fidelis e o nosso Café com o Senhor com Grazi Zamboni. Então, já se ajeita aí no sofá, fica bem confortável para passar essa tarde com a gente, porque você é a nossa convidada aqui da TV Horizonte e o Sala de Estar já começou. As leis de incentivo à cultura permitem que mais pessoas tenham acesso a eventos culturais, exposições, espetáculos e outras manifestações artísticas, assim como ajudam produtores culturais a viabilizarem seus projetos, como é o caso do cineasta e ator Breno Santos, da produtora cultural e atriz Nilmara Gomes, e o músico e gestor cultural Felipe de Oliveira. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, viu? Olá, boa tarde. Nossa, hoje a gente está aqui com um time de peso, um do cinema, um do teatro, da música. Que prazer, gente, vai ser bem bacana. Legal. Vamos começar com o Breno? Vamos lá. Ô, Breno, conta pra gente, quais são as leis aplicadas hoje no audiovisual? Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. Eu achei maravilhoso esse mosaico que a gente está criando aqui. E, bom, hoje as leis são várias, né? Tem até a lei que é específica do audiovisual, que é a lei do audiovisual. Mas focando mais, talvez, aqui em Minas Gerais, a gente tem leis de incentivo, fundo de incentivo, enfim. Tem também leis que contemplam empresas de capital misto, como a CEMIG, que tem capital privado e público. Então, temos vários. E a importância disso, como você já falou, é a difusão da cultura, não só mineira, mas como um todo nacional. Então temos a mobilização do setor sociocultural, mas também o setor econômico, né? Então a importância dessas leis é extrema. Eu seria negligente se eu não estivesse dizendo que é de suma importância a gente estar utilizando dessas leis, porque vivemos num país hoje que não temos um capital privado tão intenso como em outros países, como a gente estava conversando agora há pouco. Então, talvez sem esses incentivos, o Brasil seria outro, culturalmente dizendo, e não só no audiovisual, eu acredito também na música, no teatro, em outros tipos de movimentações culturais, né? Muito bem. E, Nilmara, falamos de teatro agora, né, na fala do amigo. E no teatro, quais são as principais leis de incentivo? Bom, as leis de incentivo para o teatro, boa tarde, pessoal. Boa tarde. São inúmeras, assim como no audiovisual e na música e outros fomentos, como patrimônio cultural, né? Tem as suas categorias. Todo edital que se abre tem as categorias. Não abre só um edital para teatro. Às vezes o edital, ele abre, né, vários editais e aí abrem-se as categorias. E para o teatro, tem o Fundo do Estado, né, que é o FEC, tem a própria Lei de Incentivo do Estado também, que é de captação, tem o Multilinguagens de Belo Horizonte, que é fundo, tem o de Lei de Incentivo de Captação, que é de BH também, que é de captação e por aí vai. Assim como o colega falou, tem as leis dentro das próprias empresas, que são fomentos distribuídos com editais de empresas. Então, assim, leis de incentivo é o que mais tem.
A grande questão que eu acho que é mais importante é o acesso. É as pessoas saberem onde buscar, onde chegar. E leis que possibilitam tanto formação em teatro, quanto produção em teatro, quanto circulação em teatro, temporadas. Sim. Né? Não é só uma coisa isolada, né? Não. Precisa de tudo. E aí resta saber o que as pessoas estão interessadas, o que as companhias de teatro, os grupos, os coletivos, as pessoas, né, de iniciativa individuais, por exemplo, tem muita lei de incentivo que abre para pessoa física, tem lei de incentivo que abre para microempreendedor, abre individual, abre essa possibilidade, tem as leis para CNPJ de fins lucrativos e sem fins lucrativos, para OSCs, para associações, todas podem produzir teatro. Bacana. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E Contagem, Betim, outras cidades, né, da região metropolitana, por exemplo, também têm suas leis de incentivos municipais. Então, fomento tem. Legal. A grande questão, que eu acho que é mais importante a gente frisar, é o acesso. E quem cria acesso são os próprios coletivos, são as próprias pessoas, os próprios artistas que precisam criar esse acesso. Os primeiros editais que eu participei foram horrorosos. Legal. Foram um fiasco, Não, deixando claro para as pessoas assim, gente, não é fácil escrever, é super difícil, mas eu estudei. Sim. Falei, olha, eu quero me tornar produtora cultural, eu quero participar disso. Sim. E aí eu escrevi um, foi horrível, escrevi mais um, escrevi mais outro. E por aí vai. Até uma hora eu acertei. Eu falei, Pegar olha, a por mão, aqui. né, de como se escrever um projeto. E estudar. Porque você precisa saber quais são os veículos de captação. Né? E Legal. cada edital, ele vai... eu escrevo 10 editais e não passo em nenhum. Tem perfil para edital. Sim, verdade. Esse é um ponto muito bom, porque não é simples, né? Tem vários, mas não é simples. Igual como no teatro, converte também no cinema e acredito que também para a música. Às vezes a gente partilha de muitos editais. A questão é a forma de conseguir se inscrever lá. É simples para mim? Talvez não, porque talvez eu não tenha tanto contato assim. Então essa dificuldade é um ponto muito interessante que eu não tinha parado para pensar. Porque quando eu comecei, por exemplo, assim como ela, foi horrível. Eu imagino que para você também, Felipe. Foi horrível, sabe? Mas a gente vai pegando o jeito, a gente vai entendendo um pouco os formatos, mas as instruções, talvez, são muito complexas, Breno, né? A gente precisa entender que um edital é um documento jurídico. Exato, certo? exato. Ele é baseado numa lei. A lei, ela parte do princípio de que um decreto formalizou essa lei. Então, você precisa entender da lei, você precisa entender o decreto, a normativa, a resolução. Sim. Se você não lê esses documentos, você não consegue entrar no fomento. É Muito super bem. difícil você pegar a mão. Há uma burocratização, sim, dos editais, mas está melhorando a cada ano. Sim. Eu falo por experiência e por estar desde 2003. Tem mais de 20 anos que eu escrevo. Sim. Projetos não só para mim, para outras pessoas e para outras redes. Eu escrevo para música, para o audiovisual também. Legal. E Patrimônio. vamos falar também com o Felipe aí da música? Vamos lá, Felipe, você também representa bem a música, né? E você também conhece, de certa forma, quais são os principais projetos de lei de incentivo. Tem a questão do Paulo Gustavo, né? Fala pra gente. Se eu puder incrementar um pouquinho o que os meus colegas já começaram a dizer sobre essa diferença entre os âmbitos, né? Municipal, estadual, federal. Eu acho que talvez para quem está assistindo, e talvez seja leigo, não conheça nada, porque tem um desconhecimento muito grande ainda sobre o mecanismo, o funcionamento do mecanismo. Legal. Então, eu acho que, assim, de uma forma geral, existem basicamente duas modalidades diferentes, que é o incentivo fiscal e o fundo. O fundo é uma modalidade em que você já recebe o dinheiro diretamente, né? Sem precisar passar pelo mercado para captar esse patrocínio. E o incentivo é um benefício dado ao proponente que teve seu projeto aprovado de buscar junto a empresas privadas esse valor do projeto aprovado, só que tem uma confusão muito grande ainda acerca da conceituação do que é esse valor. Tem gente que acha que é isenção de imposto, e não é isenção. A empresa continua pagando imposto normalmente, é um incentivo fiscal, só que esse imposto vai ser direcionado para aquele projeto. Agora, aí a gente tem uma espécie de uma deformação, por assim dizer, né, do mecanismo, que é dinheiro público, mas que acaba sendo gerido pela empresa, né? E às vezes a empresa gera esse recurso de acordo com interesses que são privados. Então isso é
né? É uma das críticas que eu acho que é importante, que a gente não sei qual que é a opinião dos meus colegas sobre esse assunto, né? Mas a gente tem ainda diversas questões, são muito importantes as leis de incentivo, muito melhor com elas do que sem elas. É uma diferença imensa quando elas foram criadas, né? Em termos de produção cultural, assim. Agora, a partir dessas categorias, a gente vai esmiuçando. A gente tem diferenças, por exemplo, a Paulo Gustavo que você citou, é um recurso federal que é repassado pelos estados e para os estados e para os municípios, para ser executado pelos estados e pelos municípios. Mas é um dinheiro direto, você aprova o seu projeto, você recebe diretamente aquele dinheiro. É a diferença do incentivo que também cada cidade, cada estado tem as suas características, as suas especificidades, varia o imposto que é permitido ser deduzido em cada uma delas, mas o mecanismo geral é semelhante, apesar dessas particularidades, né? Muito bem. E, Breno, você teve um projeto maravilhoso, um curta, né? O Edom, conta pra gente como é que foi. Bom, foi incrível, né, gente? Eu estaria sendo mentiroso se eu não falasse que foi incrível. Mas o que eu acho muito interessante dentro desse escopo geral que a gente está conversando aqui hoje é que a gente teve um projeto aprovado pelo Fundo Municipal e a partir disso a gente pôde difundir a nossa obra enquanto artista. Para além disso, hoje a gente está, por exemplo, com 15 festivais já. A gente tem prêmio de melhor filme internacional que a gente ganhou na França. A gente tem indicações como melhor roteiro, melhor filme, melhor atuação. Isso mostra que, para além das leis precisarem funcionar, a gente consegue difundir esse processo que funcionou, sabe? Eu acho que essa visibilidade é muito legal. E, volto a dizer, não é só sociocultural, a gente não está fazendo isso só para a minha sociedade, só para os meus amigos, para a comunidade do cinema, da arte no geral. Mas a gente também está fazendo isso economicamente, a gente está movimentando economicamente o Brasil. A gente consegue hoje empregar várias áreas dentro do cinema, né? Então, eu estou muito alegre, é uma possibilidade quando a gente é aprovado, né? E muitas vezes esse projeto, por exemplo, estava engavetado fazia 3 anos. Então, quando vem um incentivo e a gente consegue, né, a partir de muita dificuldade, pegar esse financeiro e executar a nossa obra, é maravilhoso. E dentro do Brasil, se não for assim, como o Felipe já falou, talvez não fosse. É bom sem ser impossível, sabe? Sim, justo, verdade. Então é meio que isso, assim, mas é maravilhoso. Muito legal, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E, Nilmara, você também foi examinadora, né, de vários projetos. Menina, conta pra gente essa experiência. Quais são os critérios? Nossa, critério é o que mais tem. Não, mas resume aí pra gente. Então, eu comecei como parecerista em 2019. Fui convidada para fazer parte de uma comissão específica, né, de editais. Depois o que eu mais... eu analisei FEC, analisei lei de incentivo fiscal. Depois eu fui analisar os projetos da LAB, que é a Lei Aldir Blanc, que foi criada em 2020. Então, no meio da pandemia, foi onde eu mais tive essa expressão, assim, de ser parecerista, porque eu fiquei na Secult, antiga Secult, porque agora antiga Secult não, antiga Copefic, que era a cooperativa, né, da sociedade civil, da Secult de Minas Gerais. E dali eu me tornei parecerista em outros editais do Brasil inteiro. Então, eu pude experimentar como é feita a análise por diversos olhares de pareceristas. E normalmente são quantos na banca? Geralmente, numa área, né, por exemplo, as artes cênicas, tem o diretor da área e tem 8 pareceristas. Uau. E aí são divididos entre cada 8 pareceristas os projetos. Se o seu projeto é inscrito, o seu projeto vai passar pela mão de 2 pareceristas, depois da comissão daquela área e depois a comissão inteira de 40 pareceristas. Uau, que na análise geral. Que legal. Sim, quando as pessoas falam há um privilégio, isso não é verdade. Porque, impossível, né? Porque quem vai fazer parecer de projeto em Minas Gerais, na maior parte das vezes, às vezes nem é de Minas. Eu mesma já fiz, por exemplo, de festivais não, de fundos, lá de Brasília. Não conhecia ninguém, não tem como privilegiar pessoas que eu não conheço. A gente vai pelos critérios e falando sobre critérios, o projeto ele vai passar por diversas fases. A primeira é documental, sim, porque é de desclassificação. Geralmente os editais, eles desclassificam a ausência de documento, né? Desclassifica aquele projeto por ausência de documento. Lembrando, eu estou falando projeto, mas ainda não é projeto. Só é projeto depois que ele é aprovado.
até que um projeto seja aprovado, como projeto, ele é uma proposta. Uau. Você escreve propostas dentro de editais, né? Então, esta proposta ela é analisada de forma documental, depois ela é analisada de forma para o mérito cultural. E nós que somos artistas, somos os principais agentes de análise dessa proposta de mérito cultural, justamente porque a gente entende da área que a gente está fazendo. Sim. Eu não entro na área do audiovisual, embora eu faça audiovisual, porque o meu currículo de audiovisual não me dá a expertise, por exemplo, que o Breno tem, maior carreira no audiovisual, assim como outras áreas. Como, por exemplo, artesanato. Eu não entro, porque o meu currículo não me dá a expertise. Então, não há como alguém da música que não tem expertise no teatro ir lá analisar projeto de teatro. Muito bem. Sabe outra coisa também que é muito interessante, e aí, Felipe? Só para finalizar essa questão do critério. Depois do mérito cultural, há uma análise da viabilidade daquele projeto. Ele é viável? Ele dialoga com a sociedade, a equipe artística que está no mérito cultural, a equipe de criação, a equipe de gestão do projeto tem currículo e comprovação, sabe? Capacitação nas áreas pleiteadas para cada personalidade da equipe. Então, os critérios são imensos, assim, muitos critérios. As etapas, cronograma, metas a serem concluídas e alcançadas, planilha orçamentária, detalhada. Prestação de contas, etc. Já é uma outra fase ali da e que proposta. também é tão importante e muitas pessoas esquecem. Até tivemos aqueles artistas, né, que acharam que era só pegar o dinheiro, não precisava de prestação de contas, que foram até presos. Enfim, por falar nisso ainda, artistas bem famosos, Felipe, a gente pode ver também que existem, sim, pontos fracos, né, claro, nas leis. Principalmente, por exemplo, ao meu ver, como eu morava em São Paulo, tive um projeto aprovado de teatro musical, aí eu coloquei meu projetozinho debaixo do meu braço, fui lá toda feliz, cara, agora vai! Aí logo depois de mim, quem era? Uma figurona, não vou citar nomes, mas era uma figurona aí dos musicais. Aí você fala assim, essa Global já está consolidada nos musicais. Como é que fica isso, Felipe? Não sei. Pois é, eu acho que isso toca isso que eu citei, mas que agora eu posso aprofundar um pouco mais, que é a forma como no incentivo fiscal, o fundo, teoricamente, ele vai ser disputado por quem precisa de uma certa proteção nesse sentido, que não tem essa penetração no mercado, não tem essa posição consolidada no mercado. Apesar que isso é uma zona um pouco cinzenta, porque tem pessoas que não estão tão consolidadas no mercado, mas ainda conseguem acessar esse recurso, mas que nem por isso podem prescindir da oportunidade de pleitear também o fundo. Agora, tem gente que não, tem gente que vai estar só no incentivo, como é o caso de uma figura super bem posicionada, né, na área das artes, da cultura, como você falou. Agora, a grande questão é legal, é lícito que qualquer pessoa possa concorrer, né? Tá previsto na legislação. Agora, tem distorções, tem contradições no próprio mecanismo, que é exatamente isso que você está falando. Assim. Então, às vezes, a empresa começa a gerir um recurso que é público, no fim das contas, está saindo dela, mas é arrecadação de imposto. Sim. E ela direciona de maneira a beneficiá-la, a atender os interesses privados, de marketing. Até porque eu entendo também como, por exemplo, se eu fosse da direção de marketing, eu ia querer a famosa Suelen ou a Ex Global? É lógico que vai chamar mais, né, pro projeto dela, o grande. Precisa gerar essa visibilidade, sim, né? Mas a gente precisa pensar, né? Pode continuar nessa ideia? Não, e eu acho que tem uma questão que é até do próprio público, porque a gente teve um descrédito grande das leis de incentivo recentemente, né? Ela foi muito comemorada quando foram criadas, mas recentemente a gente teve uma ideia meio generalizada de que era dinheiro fácil para artista, né? E tá longe de ser. Eu tô aqui, os meus colegas contando as experiências deles, que não é fácil acessar esse dinheiro. E uma vez que você acessa, não basta aprovar um projeto para acessar esse dinheiro. E uma vez que você acessa, você tem que cumprir com uma série de rigores, tanto na execução quanto depois na prestação de contas, para comprovar a maneira como você usou daquele dinheiro, né? E a gente tem, você que citou, acho que lá no início, Breno, o tanto que movimenta, se não é uma questão relativa, se a pessoa que discorda do uso do dinheiro via leis de incentivo não acredita que isso é rico subjetivamente falando, né, que a arte determina o caráter, a subjetividade, a identidade de um povo e que isso não é passível de investimento via lei de incentivo, que seja pela via material e econômica, porque para isso a gente tem dados, né? Tem outras pastas que recebem um investimento muito maior, mas que proporcionalmente não movimentam tanto quanto a área da cultura movimenta economicamente, né? Então isso acho que não se pode negar. Verdade. Gente, já está acabando o nosso bloco, tá muito bom. Eu vou pedir, por gentileza, que cada um dê uma dica de como poder, né, como se pode fazer um projeto legal. Dá uma dica no cinema.
por favor, produzam, porque só assim a gente vai conseguir, de fato, movimentar o mercado. E eu tenho uma opinião talvez contrária do que muita gente pensa, que somos inseridos a um mercado. Não, na verdade, o mercado é a gente. O filme que eu produzo hoje possibilita o filme que eu vou produzir amanhã e, consequentemente, o filme que eu vou produzir daqui a algum tempo, sabe? Então, a gente precisa produzir para a gente conseguir também comercializar os nossos filmes dentro do país e não precisar de cota para poder passar os nossos filmes em uma sala que está do lado da minha casa, eu poder assistir o filme do meu amigo sem precisar de uma cota específica para isso. Então, a minha dica é meio que essa: produzam, continua produzindo, porque a ideia é essa: quanto mais a gente produz, mais a gente consegue provar os nossos pontos de vista e mostrar que não é bem assim tão fácil e dinheiro fácil para a gente, é um retorno cultural e econômico, financeiro para o nosso país também. Muito bem. E Nilmara, que dica que você dá para a galera do Não teatro? é fácil ser brasileiro, né, gente? Né? Mas nós vamos falar sobre pessoas. A dica é pessoas, artistas. Editais não são feitos para outra finalidade do que fomentar a rede produtiva que artistas fazem. Então, junte pessoas, seus coletivos. Acredite, você sozinho não vai fazer. Você precisa fazer com pessoas. E são pessoas que movimentam esse mecanismo. É feito para que artistas possam dar continuidade às suas ideias. Né? A gente não sobe num palco, a gente não vai para frente de uma tela, vai fazer um show, se não for com pessoas fazendo. Exato. São pessoas que produzem arte, pessoas artistas. Então, artistas, por favor, se movimentem, façam com que essa rede não acabe e sozinhos vocês não vão conseguir. Rede de pessoas. Muito bem. Amém. É isso aí. E Felipe, por gentileza, seu parecer? Se eu falei de uma perspectiva mais conceitual até agora, você agora é bem instrumental. Vai lá nos critérios de avaliação que Nilmara mencionou, checa tudo, leia o edital muito bem. Não se autoelogie no seu texto, relate seus feitos, deixa a avaliação por parte de quem lê. Começa pelo orçamento, eu acho que é uma boa dica para você conseguir dimensionar o seu projeto. Seja conciso, seja objetivo, porque não é o lugar de divagar, você tem que ser muito bem compreendido. E se atente muito para essa parte de documentação para você não ser desclassificado. E acho que é isso. E se atente aos detalhes. Se atente aos detalhes, o acabamento do seu projeto, que faz toda a diferença. Muito bem, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Já tem o arroba de vocês aí nos créditos. Então, quem quiser procurar mais, né, sobre alguma coisa, alguma dúvida, tem certeza que eles vão estar à disposição, né, gente? Com certeza, com certeza. Legal demais. Obrigada, viu? Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigada. Foi incrível. Vale lembrar que as leis de incentivo à cultura não são verbas dadas aos produtores culturais. Trata-se de uma renúncia fiscal de empresas que destinam parte desses impostos para o fomento cultural, em que as empresas podem até abater cerca de 4% do imposto de renda na sua próxima declaração. Mas para falar mais sobre isso, estamos com a subsecretária de Cultura do Estado de Minas Gerais, a Natália Larsen, e com a secretária de Cultura de Belo Horizonte, a Eliane Parreiras. Sejam muito bem-vindas, gente. Que alegria ter vocês aqui. Obrigada por esse espaço para a cultura, super importante. É necessário falarmos de cultura, não é isso? Vamos começar. Natália, conta pra gente como que o Estado hoje de Minas tem pensado sobre leis de incentivo, quais são os principais incentivos, digamos assim. Bom, o Estado de Minas ele já tem essa política pública há mais de 20 anos. No ano passado, nós realizamos uma revisão desta legislação, né? Hoje nós chamamos de Descentracultura, cujo principal objetivo é, de fato, a descentralização e o acesso do interior a essa política. Durante muitos anos, ela fica muito concentrada na região metropolitana, né, onde tem grandes produtoras, e a gente identificou essa necessidade de tentar criar, né, mecanismos dentro da lei para que ela possa ser mais capilar. Né? Então, hoje a gente tem... inclusive, neste ano, né, nós chegamos ao teto com um tempo muito recorde, né? Porque nós estamos em setembro, nos primeiros dias de setembro, nós alcançamos a distribuição de 160 milhões, né, 159 milhões de reais
de renúncia fiscal, né? Que bacana. Trazendo a clareza de que a renúncia fiscal, na realidade, quem abre mão é o Estado, né? Mas a empresa, ela também tem um valor de contrapartida. Então, ela tem um aporte que é feito, né, sem renúncia, para a escolha dos projetos. Muito bem. E Eliane, por gentileza, fala pra gente como que fica a questão da visão, né, da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte sobre essas iniciativas de leis fiscais, enfim, de leis de incentivo, como é que funciona? Então, eu acho que primeiro é importante a gente pensar que o fomento, ele é um sistema. E aí dentro desse sistema a gente tem o chamado fomento direto, que é onde os estados, os municípios passam recursos diretamente, e a gente tem um fomento indireto, que é esse convite para que as empresas, a iniciativa privada também participe do movimento cultural. E isso é muito importante, como a subsecretária falou, porque não só, claro, tem o incentivo fiscal, tem aquele incentivo para as empresas participarem, mas a gente traz esses atores para poder participarem da vida cultural também, acabam vindo outros recursos de outras naturezas. Então, a primeira coisa que é importante é essa, é pensar o fomento de maneira sistêmica, para que cada um desses mecanismos, né, então os fundos que são diretos ou as legislações de incentivo fiscal, que elas possam ser complementares e com isso a gente consiga contemplar toda a diversidade cultural que a gente tem, porque ela é imensa, que a gente possa convidar todo mundo a participar da vida cultural. E aí, no caso do município de Belo Horizonte, a gente tem uma preocupação muito grande, porque a gente entende que gerar oportunidades é uma etapa do processo, mas a gente tem que garantir participação e ampliar acesso. E para isso a gente precisa de atividades de formação, de capacitação, de centralização, critérios organizados para poder selecionar e aprovar esses projetos. A gente precisa também de comunicação. A comunicação pública é sempre um desafio, então por isso que a gente fica tão feliz aqui quando a gente está aqui discutindo, para que todo mundo possa entender que ele tem direito de participar da vida cultural, Sim. que ele deve participar, acessar e conhecer esses mecanismos. Perfeito, isso mesmo. E Natália, na sua visão, como que a gente pode pensar na questão de Minas, né? Poxa, é um estado bem grande, vários municípios. Como a gente consegue realmente alcançar ou contemplar o máximo possível de produtores? É um desafio quando a gente pensa em 853 municípios, né? Eliane já passou por esse desafio, então ela também tem total noção dessa situação. Primeiro, a gente está mais próximo, né? A gente se movimenta bastante dentro do estado, tem um programa que chama Secult no município, para que a gente esteja mais próximo também dos produtores locais, né? E da demanda local, porque nem sempre a demanda de uma região é igual à da outra, né? Então, esse é um passo importante, estarmos descentralizados também com a nossa presença. Mas, como eu disse, também tem os critérios. Essa nova lei, o Decentra Cultura, criou alguns critérios. Um deles é uma pontuação maior para quando a produtora está fora, né, da capital, ou seja, no interior, ou quando o projeto é executado numa outra cidade. Então, esse é um dos critérios, além, né, de um critério para a cultura popular e tradicional. Um outro para os iniciantes também, né, visualizando a fomentação de novos produtores, da adesão de novos profissionais no sistema, e os projetos até R$60 mil. Muito bem. E já na nossa capital, como é que fica essa questão? Olha, esse é Os um grande desafio, que é esse que a gente estava falando, da inclusão, do acesso. Então, assim, a gente tem algumas estratégias e que eu vou comentar, mas o importante é entender, assim, no caso, por exemplo, do município, a gente trabalha sob a mesma perspectiva, mas nas regionais. Então, é a ideia de um monitoramento permanente das regionais para entender o que está participando, como está participando, por que a demanda está baixa, ou se a demanda está alta, mas o resultado não está sendo adequado do ponto de vista da nossa participação. Então, há esse monitoramento o tempo inteiro. Hoje a gente tem um observatório da cultura que a gente faz de Belo Horizonte, a gente faz o convite para todo mundo participar, porque lá tem esses dados todos abertos em BI, que você pode entender o que foi aprovado, onde foi aprovado, com vários filtros. Então esse monitoramento ele é intenso para que a gente possa avançar cada vez mais, porque também tem isso. O fomento ele é dinâmico.
A demanda ela é dinâmica, ela não é cristalizada. E a partir disso, então, a gente tem algumas estratégias. A principal delas, no nosso caso, é Caravanas da Cultura. Legal. Esse programa, ele é um programa que ele acontece em todas as regionais de Belo Horizonte, nos nossos próprios centros culturais e equipamentos culturais. Belo Horizonte tem 33 equipamentos culturais distribuídos na cidade, né? Espaços culturais, centros culturais, teatros, museus, arquivo, cinema, mas para além desses espaços a gente faz também pontos de cultura, a gente faz em parceria com outras entidades, então são ações de difusão, difundir e de divulgar, como eu estava falando aqui da comunicação, e de capacitação e formação, porque a ideia é que a gente possa ter cada vez mais pessoas entendendo que elas podem participar da vida cultural e entendendo essa diversidade de mecanismos para poder entender também o que é mais adequado para cada um deles. E os resultados apareceram, Suelen. Assim, a gente tem nos nossos editais, nas nossas participações, às vezes 50% de pessoas que estão realizando projetos pela primeira vez, que estão participando e sendo contemplados pela primeira vez. Então, é um trabalho de formação e de divulgação mesmo e de mobilização do setor cultural para poder participar de algo que é direito, que é como está dito aqui, e que tem muita oportunidade para poder participar. Natália, a gente pode ver também com relação à vivência no exterior, né? Parabéns pelo seu belo trabalho, seus estudos. E eu acredito também que isso ajuda muito a gente ter um olhar, né, internacional, digamos, de ver o que tem coisas que são legais lá fora e a gente pode tentar trazer aqui para o nosso estado. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, para mim foi muito importante, né? Minha formação cultural, além de vir da minha família, né? Ela foi muito intensa. Quando, com 20 anos, eu tive essa oportunidade, né, de estudar em países como a Espanha, a Alemanha e a Itália, né? Então, a gente abre os olhos, né, para uma realidade que é, de certa forma, muito próxima à nossa, mas até para que a gente possa valorizar o que temos aqui, é muito importante ter esses parâmetros, né? Hoje eu considero que o fomento à cultura no Brasil está muito desenvolvido, né? Eu entendo que a cultura popular também, que é talvez um dos segmentos mais importantes, né, do Brasil e de Minas Gerais, ela tem um destaque muito grande no estado, né? E se você for analisar alguns países onde a cultura é mais erudita e consolidada, existe essa lacuna da cultura popular, né? Então eu entendo hoje, na verdade, o jogo vira, né? Eu me alimentei dessa perspectiva fora do Brasil, exatamente para poder valorizar e ter um olhar mais atento à nossa cultura, né? Que de fato não acho que deixa nada a desejar nessa relação, né? E de fato evidenciar as políticas de incentivo e fomento que são muito fortalecidas e que vêm se fortalecendo nos últimos anos, né? Com vários mecanismos, não é um padrão, por exemplo, na Europa. Então, é até importante a gente falar disso, né? Porque nesse aspecto a gente está muito avançado. O acesso gratuito à cultura, né? Isso é uma característica muito forte nossa. Descentralizado, né? Acontecendo ópera na Serra da Piedade, né? De forma gratuita. Então, a gente não está assim, é bom a gente começar a olhar que nós estamos muito bem nesse sentido. Estamos no caminho certo. Exatamente. Muito bem. E, Eliane, você também passou por uma carreira maravilhosa, com muita experiência em vários setores. E como que você acha que isso agrega, né, ao seu olhar junto à secretaria, avaliar os projetos culturais? Eu acho que assim, essa experiência, né, que eu tive, metade da carreira na iniciativa privada e metade na gestão pública, agora vivendo essa experiência extraordinária do município, da cidade, de poder viver de perto essa de dentro, né, essa experiência de estar na cidade, da política municipalista, que ela é muito interessante também, e a própria articulação com os estados e com o governo federal. Então, sem dúvida nenhuma, isso dá um olhar tridimensional, assim, eu acho que dá um olhar. Mas o que eu queria comentar, que eu acho que é muito interessante também, é que eu acho que a gente avançou muito do ponto de vista da gestão pública na compreensão que a sociedade civil ela é uma parceira extraordinária para a gestão pública, seja para a implementação, para a elaboração das políticas públicas, e muitas soluções
muitas tecnologias nascem da própria sociedade civil. Legal. E a partir da organização do setor público, do interesse, obviamente, do setor público, da compreensão da importância daquilo, aquilo inclusive se torna políticas públicas perenes, continuadas. Então, eu acho que hoje, assim, as soluções, elas nunca estão só no setor público, só na iniciativa privada ou só na sociedade civil. Eu acho que a junção dessas três forças, com responsabilidade, com compreensão do papel de cada um dentro desse processo, é que a gente consegue avançar para ter uma sociedade cada vez mais desenvolvida, com os impactos econômicos, sociais, culturais, de verdade lá na ponta também. Então, acho que esse olhar ele é importante para poder trazer todo mundo para perto. Perfeito. A gente já está quase acabando, mas pode complementar, por favor. Só complementando, e realmente esse é tanto um momento que a gente está vivendo de abrir né, ao diálogo, às escutas. Eu acho que tanto o município quanto o Estado tem realizado muito esse exercício, né? Os conselhos estaduais, municipais são extremamente importantes na decisão das políticas. Então, eu acredito que a gente vive um momento muito diverso mesmo da cultura, né? Onde a gente, de fato, está compartilhando essa responsabilidade de dar andamento às leis de fomento. E, se me permite, sendo um exemplo, inclusive, para outros setores da gestão pública, porque a cultura tem essa questão da participação social, tem um monitoramento, então, sendo, inclusive, referência para outros setores da gestão pública. É verdade. Muito bem. E vale lembrar também que nós estamos trabalhando com cultura social, mas o educativo também, né? É tão importante a gente pensar que está inserido. Qual a opinião de vocês? A formação educativa, a formação de público. Pode falar. Pode falar que eu estou A relação, eu acho assim, a cultura ela tem uma relação transversal mesmo. É saúde, ela está na educação, ela está no turismo, ela está na relação do meio ambiente, ela está no esporte. Então, assim, eu estou vivendo essa maravilha da gestão municipal, que é essa relação integrada, onde as políticas públicas, elas inclusive são pensadas de maneira conjunta, social, né? Super importante. Não falei, mas imagina, social é o tempo inteiro. Então, não tem dúvida, a cultura tem essa transversalidade e no caso da educação, eu acho que é de mãos dadas mesmo, né? Porque, assim, não só você tem uma parcela grande do conteúdo cultural que está dentro do próprio ensino, do ensino formal, do contraturno, das experiências que a gente tem de contextualização cultural, né? Agora, por exemplo, Belo Horizonte tem uma lei relacionada às capoeira nas escolas, mas também o inverso. A educação também está presente em todo o processo cultural, seja dos saberes e fazeres até o mais erudito das ações culturais. Então, é uma relação muito próxima mesmo. Perfeito. E você, Nathalie, o que você acha? Realmente ela é subsídio para muitas outras áreas, né? A gente tem um desafio que a Secretaria ela é de Turismo e Cultura, né? De Cultura e Turismo, e é um exemplo de como essa transversalidade ela pode funcionar. E qual que é o grande caldo do turismo? É a cultura, né? Então, assim, é o que alimenta tanto a educação quanto os direitos humanos também, muito fortalecido, né, nas ações afirmativas, nos direitos embutidos nas leis de fomento. É difícil separar a cultura das outras áreas. É verdade, concordo. E sem falar da gente parar para pensar também na questão do patrimônio cultural, né? Histórico, cultural, Ouro Preto, enfim, é muita coisa, Nossa identidade inteira tá aí. Perfeito. E nossas ações mais bonitas, com certeza, né? Totalmente oriundo dessas áreas, né? Da preservação dessas manifestações. Perfeito. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Acho que foi muito enriquecedor trazermos esses assuntos, né? Para o público, para os nossos telespectadores. Então, Natália, muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade, a abertura de espaço para a cultura, né? Para que a gente possa, de fato, estar mais presente na vida das pessoas. Eu acho que a cultura está precisando de espaço na mídia. Muito bem. Eliane
Mariana, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns por estar, né, tratando esse assunto e com tanta consistência, com conteúdo, com esse espaço. E fazer um convite para todo mundo conhecer a política cultural de Belo Horizonte, no site da Prefeitura, nas nossas redes sociais. Tem lá muita informação para que todo mundo possa participar cada vez mais da vida cultural. Tem espaço para todo mundo, tem diversidade, temos um talento extraordinário em Belo Horizonte, então a gente faz esse convite para todo mundo estar junto com a gente. Muito bem, muito obrigada. Obrigada. As manifestações artísticas, através de projetos de leis de incentivo, têm o propósito de disseminar o conhecimento e promover o acesso à cultura, que contribui para o enriquecimento cultural da nossa sociedade, assim como promover também desenvolvimento social e econômico nas comunidades. E para falar mais sobre isso, estamos com o Orlando Orubi, que é diretor da MBA Produções, e com o Ricardo Piano, que é fundador da ONG Quintão das Artes, e vários outros também talentos, né, Ricardo? Isso. Ricardo, Orlando, muito obrigado pela participação de vocês, Obrigado a viu? você. Obrigado pelo convite. Vamos começar com o Orlando. Orlando, conta pra gente sobre a MBA Produções, porque ela tem desenvolvido projetos sociais e culturais, não é isso? Claro, a nossa empresa, ela começou há mais de 15 anos, mas éramos pessoas físicas, ainda não éramos pessoas jurídicas. E como pessoa jurídica, a gente está já há 15 anos no mercado. Só que nós produzíamos cultura por cultura, ou seja, eventos, espetáculos teatrais, cinema, shows. Nós não tínhamos esse lado social, né? Que hoje sim nós temos já há 3 anos. Nós fizemos uma parceria com uma produtora muito grande de São Paulo, que é a Quest Produções, e nós hoje administramos 11 casas de culturas no estado de Minas Gerais, em diferentes regiões, com na média de 14 projetos sociais. Nossa, muito entre legal. todas elas. Tem de tudo. Tem desde gastronomia até marcenaria cultural, né? Moda. O né? robótico também, né? Agora tem os Nossa, cursos de robótica muito legal da também. robótica, achei os muito cursos legal. de robótica estão acontecendo aqui em Belo Horizonte, Que legal. né? Em Belo Horizonte, e todos eles são sociais e totalmente gratuitos. Né? E me parece também, né, estudando sobre a empresa, me parece também que contempla homens, mulheres, várias faixas etárias. Isso é muito legal. Sim, para cada tipo de curso existe uma faixa etária, né? Por exemplo, a robótica vai de 9 a 14 anos, por exemplo. Legal. Né? Os cursos de computação, os cursos delas na rede, por exemplo, vão para mulheres de 16 a 24 anos. Tem diferentes faixas e além de dar os cursos completos, absolutamente de graça a todos, a gente dá ajuda no transporte, a gente dá cesta básica, né? São direcionados, mais do que nada, em famílias até 3 salários mínimos de renda, né? São bem sociais todos os nossos projetos. Muito legal. Parabéns, viu? Né? E, Ricardo, fala pra gente a importância que hoje ter ONG, né? As ONGs, elas cumprem um papel muito importante na nossa sociedade, né? Fala pra gente como que isso impacta realmente. Sim, as ONGs hoje elas são um braço, né, da sociedade que muitas vezes alcançam onde o poder público não alcança, né? Há pouco eu conversava com a Eliane e ela disse que as ONGs são o futuro, né? Também acredito muito nisso, passei pelo poder público e saí para trabalhar enquanto ONG, enquanto sociedade civil. Bom, o impacto ele é imenso, né, Suelen? Porque a gente de fato consegue chegar onde aquele serviço público, aquela oferta às vezes não chega. Como disse Orlando, a gente consegue trabalhar com comunidades que não são assistidas culturalmente, socialmente, né? A Quintal das Artes, ela tem um trabalho sociocultural, voltado para pessoas da cultura. Então, tem formações que também são gratuitas, tem bolsas com 50%, dependendo, né, de quanto ganha aquela família, da renda familiar. E a gente também consegue atender comunidades quilombolas, a gente consegue atender ocupações públicas. Então, a importância é imensa, né, enquanto contribuição de sociedade. E uma outra coisa que se faz muitas vezes também é a preparação para o mercado de trabalho nas partes, né, nas indústrias criativas,
essa área de atuação, que muitas vezes a gente não vê como uma área importante Claro. na contribuição do PIB, da formação de renda dessas pessoas, né? Quintal consegue possibilitar que muitas pessoas trabalhem e atuem, assim como várias ONGs pelo Brasil afora. O empreendedorismo está em alta, né? Sim, empreendedorismo criativo. Isso. Ainda não é visto ainda com olhos muito, né, não tem muito essa gana no Brasil de ver isso como um trabalho, mas tem vários exemplos de países que o investimento na indústria criativa é muito grande e os resultados são animadores. Com certeza. E eu esqueci de te falar Claro. que todos esses projetos que a gente faz através da Quest Produções são projetos feitos através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. São Lei Rouanet, que muita gente fala contra, mas não é assim não, é falta de informação. A Lei Rouanet cumpre seus objetivos de muita boa maneira, tá? Sim. Esses projetos todos são plurianuais, ou seja, as empresas patrocinam durante vários anos o seguimento do mesmo projeto, né? E todos os que a gente está trabalhando são plurianuais. Tá? Muito bem. Quer complementar? Né? Pode. E ele é Rouanet. E isso que o Orlando coloca é muito importante, né? Porque muitas vezes, por desconhecimento, digamos assim, tem pessoas que falam contra. Mas a política pública, na verdade, ela é um complemento do trabalho do Estado. Ela é feita para atuação onde exatamente o Estado não alcança. Sim. Né? Então, você recebe um recurso ali e aquele recurso você faz o trabalho que o Estado, em tese, poderia fazer. Perfeito. Talvez, né, outras fundações poderiam fazer. Claro. Então, a gente faz essa redistribuição de renda. Esse dinheiro chega para quem tem que chegar de alguma forma, através de serviços, produtos, chega lá. Então, é importante a gente mudar um pouco essa mentalidade, né? E é importante esse espaço aqui para falar quanto que as políticas públicas são importantes, né? Isso. Política pública é algo que não existe à toa. É Exato. porque precisa algo ser feito ali. Muito bem. E Orlando, conta pra gente um pouco da sua experiência, porque você é da Argentina, né? Nasceu na Eu sou Argentina, não é isso? argentino. Sou minetino, né? Muito bem, é sobre Metade isso. mineiro, metade argentino. Muito bem. Conta pra gente um pouco sobre como é que é. Lá na Argentina também tem lei de incentivo? Como é que lá funciona? O mecenazgo, né? Lá chama mecenato, né? E praticamente não existe, né? É muito pequeno, ok? Se faz pontualmente editais para determinados objetivos. Lá você não consegue lei para, sei lá, para montar um espetáculo teatral. Isso não existe. Então, mas quando tem coisas importantes, são feitos editais e é distribuído dinheiro do próprio governo. Às vezes permite alguma empresa entrar com dinheiro. O grande diferencial entre a lei na Argentina e a lei do Brasil é a prestação de contas, tá? Que aí é onde aperta o sapato. Porque aqui nós temos, quando prestamos conta, até de 10 centavos de um táxi que a gente pegou. Sendo que poucas vezes as secretarias de cultura, tanto federal como estadual como municipal, se preocupam com o produto. Tá? Sim. Eu já fiz mais de 50 projetos e eu nunca recebi alguém de um governo para ver o que eu fiz. Eu que tive que mandar fotografia, tive que mandar, eu poderia ter tirado o melhor ângulo, sei lá, né? Sim. Não é o caso da gente, mas deve ter, né? Então, lá aconteceu que abriu um edital para pintores argentinos apresentarem no Museu do Louvre em Paris. Aí tem um senhor que chamava Gustavo Peralta Ramos, um pintor médio conhecido na Argentina, não muito, na época, que recebeu um valor aproximado a 50 mil reais de agora, para fazer seu trabalho e poder mandar para o Louvre, para uma exposição latino-americana que tinha lá. Aí ele fez, mandou e teve que prestar contas. Na hora de prestar contas, existe essa carta, está editada, acho que tem até uma cópia. Legal. Naquele diz, olha, eu recebi, agradeço ter sido contemplado, eu recebi os 50 mil reais, vou falar de reais, e aí aproveitei e paguei 6 meses de aluguel que estava atrasado, paguei 4 meses da escola de meu filho, comprei um tênis porque o meu estava rasgado, né? Troquei alguns pincéis, fiz um bom supermercado, levei meus melhores amigos, tomei uma champanhe,
que estava com uma saudade enorme de tomar champanhe. Nós artistas gostamos de vez em quando, né? E foi somando, tanto por um, tanto por outro, está total 50 mil, obrigado. Para esse, embaixo, ele acrescentou, a minha obra foi a única em toda a Latinoamérica escolhida e vai ficar permanentemente no Louvre como uma obra de um argentino. E aí, né? Como dizia E aí, aí? José. E Né? aí? Pois é. E aí que mudou a lei. Foi uma discussão muito grande a nível governamental, inclusive no Senado, no Congresso, e foi alterada a lei. A lei lá, quando tem editais, você não precisa apresentar notinha de que comprou um pincel. Ok. Você precisa demonstrar o que você fez. Então, em vez de ter contadores auditores, tem auditores que vão ver o que você realizou com o dinheiro que te deram. Tá? Muito bem. É outro tipo de prestação de conta que eu acho maravilhosa, né? Aqui não sei se funcionaria ou como poderia funcionar. Sim. Mas eu acho que com o atraso que existe com as prestações de contas, sei lá, outro dia me pediram uma nota que faltava na prestação de conta minha de 11 anos atrás. Puxa vida. Né? Como é que você Então, consegue? Tirar da onde? Eu imagino que poderiam ter pessoas que vão ver, tá? Não vou falar de qual lei, Claro. Enfim. mas, enfim, nós tínhamos representantes agora há pouco aqui, mas eu acho que é um belo exemplo. Muito bem. Acho que é um tipo de prestação de contas onde vai se ver aonde você investiu o dinheiro público, tá? Porque é o dinheiro de todos. Verdade. Isso mesmo. Que tem produtores que recebem o dinheiro e falam, agora tenho tanto para gastar, né? E Sim. gasta. Sim. Tem que pensar que esse dinheiro é dele, é do pedreiro que está na esquina, Sim. é do marceneiro, é do quitandeiro, é do açougueiro. Todo mundo paga seu imposto, tá? Esse dinheiro está aí, é dele. Exato. Né? Muito bem. Está gastando. É, Então, isso aí. eu acho que por aí que seria o ideal de prestação de contas, que é onde mais pega. O resto das leis, para mim, estão funcionando. bem. Mas no interior, onde eu estou já há quase 10 anos, né? E a gente trabalha e trabalha sempre. Aliás, a gente também produz projetos, né? Propostas para terceiros também a enviar. Bacana. A gente está bem completo. Formatamos projetos em todas as leis. Muito bem. Né? Parabéns pelos projetos. Legal demais. E Ricardo, também parabéns pelo seu projeto também, né? Do Quintão obrigado. das Artes, muito bacana. Contemplando várias artes, né? Sim, sim, sim. A gente tem dança, música, teatro e dança de vários aspectos, desde dança afro, dança contemporânea, temos bastante coisa lá. Mas interessante o que o Orlando coloca sobre essa questão, né? A gente, sinto também, Orlando, escrevendo editais em vários lugares, a gente é super legalista, por um lado, né? Só que com uma legalidade que é isso. Todos esses anos escrevendo projetos e fazendo, nunca houve ninguém de uma secretaria ou de algum lugar acompanhando as atividades, né? Não acompanha. É uma apresentação cultural, as pessoas não vão ver, né? Não. Aí eu já faço uma piada que é assim, a gente pode fazer igual o jogador de futebol antigamente, que manda só o DVD com os melhores lances, né? O cara dando uma bicicleta em 1000 que ele errou, ele acerta uma e você manda. É por aí, Eles claro. falam que você é muito bom, né? Sim. Mas é isso, a gente contempla várias formas de arte e a gente sempre tem que estar descobrindo como prestar conta daquilo. É porque a Sempre ter o gente, melhor além de foco. artistas, nós precisamos ser administradores, Administradores. contadores, Isso. né, matemáticos. Fazer isso é uma coisa terrível, né? Sim, terrível. verdade. É muito complicado, sim. Né? E eu que tenho experiência, que eu faço isso há quantos anos? Sim. Você me conhece há mais de 20 Claro, anos que eu sim, faço isso. com certeza. Né? Então, mesmo assim, a gente tem dificuldade para fazer. Isso. Né? Ricardo, como que você acha que isso, né, esses trabalhos todos, eles realmente enfatizam uma identidade cultural e também trabalham com a inclusão, que é uma coisa tão importante também hoje em dia, né? Sim, sim, sim. Eles fortalecem primeiro com o público que a gente trabalha. A primeira coisa é a possibilidade do fazer. Eu acho que essa é a primeira grande coisa, né? Eu trabalhava com populações de ocupações urbanas, de periferias, das periferias, né? Eu brinco, eu mesmo sou da periferia, não de Belo Horizonte, periferia de Contagem, que é um pouco mais, né, menos serviço, menos coisa. E a primeira coisa que a gente percebe é a pessoa ver aquilo enquanto possibilidade.
de ação, de atividade. Fazer uma aula de dança é possível. E essa coisa às vezes é tão profunda, que às vezes a pessoa chega depois de um tempo e fala, será que eu posso trabalhar dançando? Sabe? Por que não tentar um Bolshoi, Para Londres, fazer um Royal? um Por que resumo não? assim de coisas. Não, a gente tem casos de uma pessoa que saiu da ocupação e hoje está no Balé Nacional da Espanha. Exato. Claro. Porque a gente acaba- formação profissional. A gente acaba tendo parceiros e a gente viu a menina ali, ela estava com uma aula e a gente falou, olha, mas ela já chegou no topo. Vamos conversar com um parceiro, vamos mandar para um parceiro que lá o nível técnico é maior e a menina vai e vai. Vai evoluindo, né? E foi. Perfeito. Sabe? Estou dando um exemplo assim, muito para ilustrar, mas várias outras pessoas que aprendem a falar de si, Sim. que fazem resgate, por exemplo, de suas origens, dos seus nomes. A gente faz um trabalho muito aproximado. Dentre as pessoas que a gente tem inclusive uma psicóloga na equipe para fazer. A gente atende um público muito específico. Os projetos da Quintal esse ano, a gente tem uma curadoria feita por pessoas com esse perfil, que chama-se Corre Criative. Então a gente está articulando com pessoas do Quilombo Mangueiras, da Serra, do Barreiro, de Contagem e da própria região do Salgado Filho. Então essas pessoas vão para lá e a gente discute e conversa. E ao invés da gente pegar o dinheiro de um projeto e já dar ele formatado, o que vai ser, a gente tem 10% de verdade, de fato, pronto, e a gente constrói o restante desse 90% com essa curadoria. A gente também já entendeu assim, olha, a gente já tem esse discurso, não, a gente não veio trazer, a gente veio entender, viemos fazer juntos, mas hoje a gente já conseguiu extrapolar isso, que é inclusive dividir o poder decisório do recurso, sabe? Então é a formação cidadã. Tá? Então ali tem o pano de fundo a dança, tem o pano de fundo o teatro, a música, o circo. A gente tem um projeto que chama Sala de Ideias, por exemplo, do qual Orlando chega lá e eu só tenho 10% de um espetáculo. Ele fala pra gente uma pessoa que ele gostaria de chamar de referência, a gente convida essa pessoa, assiste os 10% que ele tem, intervém e ele volta depois e se apresenta conversando com o público. E a pessoa recebe para fazer isso. Legal. Então a gente extrapola nesse sentido de mostrar que a possibilidade é real. De vida. Bacana, gente. A gente já está finalizando, mas para acabar mesmo, eu só queria que vocês dessem sugestões, né, dicas para quem está nos assistindo, né, reforçar a importância do papel social, né, econômico, isso tudo. Ricardo primeiro e depois Orlando, por gentileza. O papel social é uma coisa gigantesca, né? Se a gente for passar e pensar no escopo todo que significa papel social, né? O papel social hoje da Quintal das Artes passa um pouco por mim, que sou seu fundador e idealizador, que era como uma pessoa pobre de periferia que saiu de um lugar onde não tinha nem saneamento básico, chegar, fazer a primeira pessoa que cursa um curso superior, né, e ver aquela mudança atuar em mim de verdade, vai ser o primeiro a fazer um curso superior, vai estudar música, sabe? E ver que essa possibilidade de vida existe, a possibilidade de acesso à vida, né, ela existe. Meu papel social é mostrar isso para outras pessoas como possibilidade também. É isso que a gente se apega, é um princípio primordial na Quintal. Muito bem. Acredito nessa mudança. Parabéns pelo projeto. Obrigado. E Orlando, fecha pra gente. A mim me interessou muito o que fez a lei estadual de incentivo à cultura em Minas Gerais esse ano, com a alteração que fez para o Descentraliza. Isso quer dizer que nós vamos ser um pouquinho mais beneficiados no interior. O problema é que, por mais que descentralize, por mais que dê uma pontuação maior a quem está no interior, isso não quer dizer que as empresas que de repente patrocinam um evento que vai aparecer aqui no Palácio das Artes com um cartaz na Afonso Pena gigante, essa empresa vai querer patrocinar numa cidadezinha, não sei, vou falar uma, Pires, que fica do lado de Congonhas, e tem 10 quarteirões por 10 quarteirões. Sim. Vai querer patrocinar lá. O seu fato que a mim, o governo me dê mais pontuação, não significa que eu vou ter mais facilidade para captar. Sim, importante a gente falar sobre isso, legal. Isso é muito complicado, né? E por outro lado, nos projetos culturais sociais, como que a gente faz? A problemática que nós temos, por exemplo, e aí onde nos apoiamos nas ONGs, é professores.
A gente não consegue professores no interior para determinadas áreas. É muito difícil. Entendo. Tem professores que a gente tem que levar de Belo Horizonte para o interior, né? Aí poderia ter um curso de mais 3 meses, mas esse custo a gente tem que arcá-lo com o transporte dos professores e hospedagem, às vezes, para fazer. Então, descentraliza é maravilhoso. Eu não sei como que o governo estadual, ou seja, a Secretaria de Cultura, o Secult, vai poder dar apoio aos produtores do interior em função de facilitar a captação, Ok. né? Ou obrigar, de repente, as empresas, você pode patrocinar, tem quanto para patrocinar? R$1 milhão? Ok, você pode patrocinar 500 mil para a capital, mas tem que patrocinar outros 500 para o interior. Sei lá, é uma sim. ideia, né? Claro. Mas eles têm que ser criativos, a nossa área criativa. Eu acho que eles vão conseguir, com o tempo, se adequar a isso e Deus os bendiga, a eles e a nós, Isso mesmo. que estamos nessa luta há muito tempo. Perfeito. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, viu? Muito Eu mesmo. agradeço pelo convite, foi um prazer. Obrigado, Suelen. Obrigado. Você é um anjo, obrigado e ele também. Imagina, obrigada Tá a bom. vocês. E para falar sobre cultura e fé, vamos conversar com o Padre Samuel Fidelis, o pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Seja muito bem-vindo, Padre Samuel. É um prazer, mais uma vez, sala de estar, nossa casa. Isso mesmo. Padre Samuel, vamos começar para parar para pensar como que fica a questão da cultura biblicamente. Então, toda a Bíblia, Sueli, é uma experiência de cultura, porque cultura é herança e transmissão. E eu só posso pensar a fé judaica nessa perspectiva de um Deus que se faz história, encontro, se revela nos anseios humanos e aquilo que ele comunica vai sendo compartilhado de geração em geração. Então, a Bíblia é, antes de tudo, um processo de comunicação de cultura. Perfeito. E, Padre Samuel, também a gente pode parar para pensar que nós temos várias culturas dentro da cultura, né? Porque, por exemplo, isso. tiveram os egípcios, nós tivemos os mesopotâmios, enfim, muita gente que relacionava diretamente com o povo de Deus, né, na Bíblia. E que, inclusive, vai mudando progressivamente a forma como o próprio povo de Deus se percebe e percebe a Deus. Para dizer de um exemplo muito concreto da influência da cultura da Babilônia. Até o exílio da Babilônia, que acontece ali por volta do século VI a.C., a cultura judaica, hebraica, não tinha muito uma noção do que era um anjo. É no encontro com as figuras mitológicas da Mesopotâmia que se plasma essa ideia de um ser com asas e por aí vai, que vai desembocar ali no período carolíngio com aquela criatura fofinha de asas. Então perceba, a própria ideia da expressão da fé, no modo como a fé se concretiza, é pois um movimento de cultura, assimilação, de mudança, transformação, né? Muito bem. E, Padre Samuel, também a gente parar para pensar em cultura, várias línguas, não tem como pensar na Torre de Babel. E também no de Pentecostes, né? De fato. Gênesis e Atos, né? Como que o senhor observa isso? Será que era uma manifestação cultural? Como que observa isso? Então, toda vez que nós tratamos um texto bíblico, sobretudo do veterotestamentário, é preciso entender que ele está situado dentro de um contexto histórico, cultural. É o que a gente chama, na perspectiva exegética, usando uma palavra do alemão, que é o Sinnleben, que é o contexto vital onde aquele texto surge. Falando precisamente do caso da Torre de Babel, o que ali quer estabelecer é que a ambição humana, quando ela é desmedida, ela gera divisões. Portanto, na perspectiva bíblica, no Antigo Testamento, a divisão de línguas é, pois, um sinal da divisão interna que vai sendo tecida entre os povos, como consequência do pecado. Por isso, confusão. O homem quer engrandecer-se, ir até o céu para roubar a morada dos deuses, e aí, como consequência disso, acabam se tendo várias línguas para que os homens não se organizem ali numa espécie de criação de banda, né? Ou quadrilha. Essa que é a ideia. Já em Pentecostes isso se corrige. Porque o Espírito desce com o dom das línguas, porque precisamente o mesmo Evangelho deve ser recebido e interpretado
em cada povo de acordo com a sua maneira de ver o mundo, de se comunicar e por aí vai. Então, aquilo que num primeiro momento assume uma acepção negativa, divisão de línguas, em Pentecostes é percebido de uma maneira positiva. Legal. Porque todos os povos têm acesso à mesma mensagem e também o próprio Deus se põe a dizer de vários modos. Então, isso é muito interessante, né? É como se Deus tivesse passado por uma experiência assim, de aprender línguas, né? Se tornar um pouco mais bilíngue ou trilingue ou multilíngue, né? Não apenas assumindo o discurso judaico, portanto hebraico, mas pardos, medos, elamitas, gregos e por aí vai. Todos entendem o que Deus está dizendo. É muito interessante, né? Muito bem. Mas essa eu vou ler, porque essa daqui ela foi tão complexa, mas eu acho que ela é muito necessária. Olha só. Que Deus é o criador de toda a humanidade. E há um elo comum que une todas as pessoas. A questão da diversidade que Deus criou, ela é boa e deve ser celebrada, tolerada e incorporada, né? Na própria Bíblia ou na própria história do cristianismo, nós vamos vendo pouco a pouco uma concessão de espaço maior à tolerância. Quando nós olhamos os primeiros textos ali, sobretudo do Pentateuco, há uma certa resistência. Os judeus eles são mais sectários no início, na perspectiva de que se é povo judeu, é povo eleito, se não é, é gentio. Progressivamente vão tendo alguns elementos estranhos. Por exemplo, a esposa de Moisés, ela não era de contexto judaico. Ou pensemos, por exemplo, em Ruth. E aí nós vamos percebendo ali essa permissividade a outras culturas e até entendendo como é que essas outras culturas podem fecundar a própria experiência judaica. Isso vai adquirindo corpo nos textos dos profetas, onde se vai falando do amor ao estrangeiro e ao migrante, porque o próprio povo de Israel foi migrante na terra do Egito, então não pode ser opressor com quem está numa terra estrangeira. Isso chega ao cume em Jesus Cristo. Um texto paradigmático disso é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde ele diz que Jesus elimina o muro da separação. Já não há mais escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, nem judeu, nem grego. Todos foram feitos um só em Jesus, membros da família de Deus. Então há na própria experiência bíblica um desenvolvimento no que hoje nós podemos chamar com categorias contemporâneas de diversidade, inclusão, tolerância, tudo isso tendo como grande eixo Jesus Cristo, onde o Evangelho deixa de ser um desenvolvimento interno do judaísmo e passa a ser um presente a todos os povos, ide a todos os povos, ensinando-os a observar tudo aquilo que vos comuniquei. Muito bem. E se a gente parar para pensar historicamente, né, a questão toda, desde lá do Velho Testamento até hoje, qual que é a sua opinião? O que mudou na cultura da igreja? Eu diria que a igreja foi se tornando mais acessível. Ela nasce assim, tá? Porque nasce como uma seita, entendida assim pelo próprio judaísmo, pela própria cultura romana. E por causa disso mesmo, por ser uma seita, por não estar ligada a essa ou aquela instituição, nasce mais despretensiosa e muito aberta a esses movimentos. O início da história da igreja, ele é muito inclusivo, muito diverso. Basta pensar, por exemplo, no papel que as mulheres vão adquirindo desde o início. Né? A primeira a ser testemunha do ressuscitado é uma mulher, Maria Madalena, outras mulheres e depois chegam aos discípulos. Então, muito inclusiva, muito aberta, muito tolerante. Só que quando ela se une ao Estado, isso, de alguma forma, acaba perdendo a força. Porque uma vez que a igreja se torna mais institucional, é natural que o institucional seja mais formal, mais sectário, que ele seja mais ritual. Aí tem todo o período da Idade Média, sobretudo ali o início do período românico, Idade Média, Idade Moderna, e agora, coincidindo aí com o contexto do Vaticano II, estamos dizendo aí desse movimento século XX, a igreja se abre mais ao mundo. Né? E aí tem um documento fundamental para isso, que é do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, né? Alegria e Esperança, onde há uma espécie de reconciliação da Igreja Católica com o mundo. Entendendo, evidentemente, que como cristãos, nós nunca seremos coincidentes com o mundo. Que é uma série de coisas que acontecem no mundo que são anticristãs. E aqui eu não estou só dizendo daquilo que geralmente se fala do que a gente faz da cintura para baixo, não. Estou dizendo de não pagar um salário digno para um funcionário ou para uma doméstica. É um pecado que clama aos céus. Isso é anticristão, portanto é o mundo naquilo que ele tem de negativo. Agora, há uma série de outros elementos positivos no mundo.
a arte, a cultura, a criatividade, a inclusão, a diversidade. Sim. Então, no Vaticano II, na Gaudium et Spes, a igreja se reconcilia com esse aspecto positivo do mundo, né? Reconhecendo o seu lugar como igreja, o seu patrimônio histórico e a justa autonomia das realidades temporais, né? Aquilo que há de apaixonante na história humana. E a igreja está à procura de evoluir, de crescer, de se provocar, de se corrigir, né? Não tem erro nenhum nisso. Maravilhoso, muito bem. Padre Samuel, agora chegou aquele momento, né, que damos voz ao pessoal de casa para esclarecer suas dúvidas e curiosidade. Então agora é a hora do nosso quadro Padre Nosso. E queremos contar com a sua participação também. Se você tiver alguma pergunta para o Padre Samuel, mande para o nosso WhatsApp, que é o 31 996 42 84 73, ok? Vamos para a nossa primeira pergunta. É a Jaqueline Farias. Padre Samuel, como que a igreja tem papel na cultura de um povo? Ela é a grande guardiã da cultura. Nós não podemos pensar na cultura ocidental desvencilhada do papel da igreja. O que nós temos como conhecimento acadêmico se deve ao fato de que a igreja, nas suas catedrais, foi guardiã de todo o conhecimento do mundo antigo e o legou às gerações posteriores. Tanto que cátedra universitária vem de cátedra de bispo, né? Uhum. Ainda hoje, quando nós formamos, todos usamos uma batina, é uma referência à igreja, né? Como sendo uma grande guardiã, incentivadora e aquela que primeiro impulsiona as universidades. Então, toda a cultura, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista dos símbolos, das celebrações, do ritmo do tempo, ocidental, sobretudo, está ligada à Igreja Católica. Nosso calendário está baseado nisso. O carnaval tem a ver com a Páscoa. Sim. Então, qualquer elemento da nossa vida, da culinária, onde nós, por exemplo, em Minas, aprendemos a fazer muito doce baseado em clara de ovo, gema de ovo, porque as freiras usavam a clara para poder fazer aquele chapéu. Então, tudo está ligado. Que legal. Certamente, no início, em algum momento, a Igreja Católica, o seu referencial e por aí vai. Então, ela fecundou a cultura ocidental, sobretudo. Legal demais. Muito bom. Agora vamos para a nossa segunda pergunta. É a Lúcia da Silva. Padre Samuel, vemos muitos jovens com a cultura só de TikTok, de ser digital influencer e não focar em estudos. Complicado, né? Bom, eu diria que sim, as redes sociais são uma tentação para todos nós. Mas eu gosto muito quando o Walter Longo diz, né, que é um dos nossos aí gurus, vamos chamar assim, da área da comunicação, do marketing, quando ele diz que a gente tem que juntar as duas coisas, né? O advertisement, que é a ideia do comércio, a ideia do marketing, com o education, para criar o education. Muito bom. Então vamos unir a referência da escola, a densidade, o repertório, com a publicidade, a dinamicidade da comunicação. Então dá para unir uma coisa na outra. Quem sabe se os professores estiverem mais no TikTok, né? Eu, como padre, estou me aventurando. Talvez não com uma dancinha, mas com boas homilias, né? Acho justo. Porque a mídia deve estar onde o público está. Isso mesmo, muito bem. Não vou citar de onde é esse slogan, porque não está me patrocinando. Quem sabe em breve. Muito bem, vamos para a nossa última pergunta agora. Aline Almeida. O profeta Daniel viveu em uma sociedade onde a cultura não permitia rezar a Deus e foi jogado aos leões. Como devemos manter a fé? Então, para nós cristãos, a ideia do martírio ela é muito importante. A palavra martírio vem do grego mártir, que é testemunha. Então, a ideia para nós cristãos é de que nós não renunciamos às nossas convicções. Durante muitos momentos da história, nós até matamos por falsa convicção. Então, a igreja entende que não é um caminho adequado e ela faz seu meia-culpa. Mas nunca matar por convicções, mas morrer por elas, sim. Então, há amores, há princípios pelos quais vale a pena dar a vida. E nenhum de nós pode ser falso consigo mesmo, né? Para citar aqui, já que estamos falando de cultura, o conselho que Polônio dá ao seu filho Laertes na peça Hamlet, ele diz, olha, ser fiel a ti mesmo, segue-se a isso como a noite ao dia, que jamais serás falso com os outros. Então é isso, né? Somos fiéis a nós, a nossas convicções, aquilo Sim. que cremos. Então este amor, aquilo que cremos, vale mais do que a vida. Toda a estrutura da martiriologia cristã,
A martiriologia do Antigo Testamento passa por isso, né? Quando eu estou diante da possibilidade de renunciar àquilo que eu creio, aquilo pelo que sou apaixonado, aquilo em que baseia a minha vida, eu não posso retroceder, não posso ser falso comigo mesmo, porque daí decorre que eu serei falso com os outros. Essa é a estrutura do martírio. Muito bem. Padre Samuel, muito obrigada pela Eu sua que agradeço. participação. É sempre um Até prazer. semana que vem. Estaremos aí juntos. Bom demais. E Grazi Zamboni já está aqui no estúdio. Grazi, seja bem-vinda. Obrigada, Suelen. Tudo bem? Beleza. Olha, hoje nós estamos falando de projetos culturais e leis de incentivo. E na sua opinião, como que você avalia que as leis, né, ajudam, né, a viabilizar os projetos culturais? Sim. E como que esses projetos culturais eles podem ajudar na questão mental, na questão social das comunidades? Sempre, né? Porque a gente indica muito na terapia que a pessoa faça alguma coisa para ela. Então, assim, um artesanato, né, uma arte marcial, enfim, algum projeto que ela possa se socializar, que ela não fique sozinha, né? E geralmente esses planos desenvolvem algo desse tipo, né? Dentro das comunidades, né? Então, é de extrema importância, né, para o lado terapêutico nosso, né, com certeza, cognitivo, né, Legal. Socialização, ajuda nas questões, pessoas depressivas, né, os idosos, né, acho muito importante mesmo. Bacana. Você já falou aí dos idosos, já vou puxar essa pergunta que era outra, mas eu acho que ela cabe aqui. Eu acho que é tão importante a gente, né, ter essa consciência de que tem vários projetos para idosos e crianças, né, porque às vezes eles ficam meio que um pouco deslocados, talvez. Então, se a gente pega na primeira infância, na segunda infância e também lembrar dessa terceira idade, é bem legal, né? Ô, Suelen, porque assim, nós temos que ter esse olhar, né? O idoso, ele começa a se sentir excluído, né? Pegando mais pro lado deles, né? Sozinhos, já não trabalham mais, então você vai vendo que eles ficam à margem, né? E aquele momento ali, quando tem um projeto que envolve, eles se sentem acolhidos, né? Participativos, e eles são parte, né, da nossa memória, né, é uma construção, né, então tem esse olhar. E a criança, claro, né, eu acho que as leis de incentivos têm que andar junto com a educação, porque a criança, quando ela pratica o esporte, quando ela está fazendo algo mais além da atividade escolar, ela está ficando longe de tudo que é ruim, né? Sim. Drogas e tantas outras situações que tem por aí, né? Verdade. Inclusive, o Ricardo até comentou, né? Porque ele é direto de uma ONG, e ele estava falando da questão de como que ter acesso a um projeto cultural pode tirar as crianças da marginalidade, dessas questões todas. Então, para além de um projeto cultural, tem muitas outras coisas por trás. Envolve muito, muito mesmo, né? E eu sempre bato na tecla. Cultura, educação e saúde tem que andar junto, né? Porque assim, um puxa o outro. E a criança, se ela fica abandonada, ela vai para a rua. Ela não tem comida. Então, tem muitos projetos que oferecem o alimento. E isso também, né? As pessoas que não têm condições, elas buscam esses projetos, né? As mães que precisam trabalhar, né? De ter um lugar para o filho estar ali. Então, eu acho de extrema importância mesmo. E a participação das ONGs, né? Sim. Incrível. Legal demais. E Gra, a gente pode parar para pensar também na questão da importância no bem-estar, né? A gente pode pensar em três coisas: a questão da saúde física, da saúde mental e o bem-estar. Você acha que as três andam juntas ou elas têm um pouco de diferença uma das outras? Total, né? Tem que andar, né? Eu acho que é aquela questão, né? Faz parte de toda a matéria, né? Não dá para andar um para um lado, outro para o outro, né? Tem que estar junto. Uma mente sã, tem um corpo são e vai, né? Assim sucessivamente, com certeza. Legal. E Gra, dentro da terapia, né, sua área, como que você consegue, assim, pensar de forma mais instrumentalizada? Tipo, olha, o teatro ele vai ajudar nisso, a parte esportiva pode ajudar nisso. Enfim, música, sabe? Coisas do gênero. Quando você atende uma pessoa que está com problemas com drogas, por exemplo, alcoolismo, com certeza ela fazer uma atividade física vai liberar alguns hormônios que ela busca quando ela é viciada, né? Então, com certeza um jiu-jitsu, uma atividade que exija concentração dela vai ajudar. Na questão
da criança, do teatro, por exemplo, né? Você já identifica a criança tímida na escola, né? Que não socializa, que é mais introspectiva, então a gente indica, que tal fazer teatro, né? Eu mesmo, gente, eu era tímida quando era criança, me perdi a timidez. Maravilhosa. Ô, Gray, que dica que você dá para nossos telespectadores que estão aí, de que possam melhorar essas questões culturais em casa, nessa perspectiva? Primeiro, a gente estava até comentando esses dias, né, com o Padre Samuel, que a cultura não pode ser algo distante. Né? A gente tem que desmistificar, isso é para todo mundo, é para o pobre, é para o rico, e abrir os espaços, né? Que as pessoas têm curiosidade de saber como é uma TV. Então, assim, fazer essa ponte, né? Deixar as escolas chegarem. Eu acho que a criança tem essa curiosidade, né? E trazer ela para esse campo é muito bom, né? Do acesso. Então, assim, o Palácio das Artes, ele não é só para quem tem uma classe social média ou mais, é para todo mundo, né? Então, deixar a pessoa ter esse acesso a partir da escola, eu acho que a escola faz essa ponte, sabe? Sim. De extrema importância, a cultura em todo sentido, né? Musical, artes, manuais, enfim, né? A própria... A diferença de línguas, né, dentro do nosso país, né? Sim, os regionalismos, línguas, né? Os sotaques né? regionais, que são tão lindos e tão enriquecedores, Sim, né? aí a gente traz palavras diferentes, né, gente? O povo ri demais. O arreda, né? Igual o arreda do menino. Ô, arreda aí. Eu falo, oi? Como é que é? Arreda aí. Muito bem. Ô, Gra, agora, né, dando continuidade à nossa proposta, de todo fim de quadro, né, a Grazi, ela vai deixar aí uma mensagem pra gente. O que você preparou? Gente, hoje falando de cultura, lembrei muito do Papa Francisco, que ele fala para nós, ide e anunciai, né? E quando o Papa fala em ide e anunciar, é no sentido de acolher, da diversidade, da gente ir para vários campos, que é o que eu acabei de dizer, né? De abrir as nossas casas comuns, né? Para todo mundo. Então, que a gente possa ter esse coração mais humanizado, não existe diferença, né? Eu gosto muito de dizer que cores, sotaques, nós somos todos iguais, né? Diante de Deus, não existe diferença nenhuma. Então, que a gente possa ser mais acolhedor, possa ir abrindo mesmo nosso coração. O rico e o pobre tem que estar junto e é esse o sentido final, né? Perfeito, Gra. Muito obrigada. Você, viu? Sueli. Até semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre gentileza. Um assunto importantíssimo para a gente estar pensando, né? E você aí de casa pode rever as entrevistas e matérias do Sala de Estar no canal da TV Horizonte, lá no YouTube. E até assistir uma programação em tempo real, você sabia? Olha, aproveite também e siga a TV Horizonte nas redes sociais, onde você encontra os melhores conteúdos da nossa programação. E lembrando que nós estamos nos canais 30.1 do HDTV Digital, tem o 159 do Valinet, o 503 da Vivo TV, não tem desculpa para vocês nos assistirem. Comenta aí com um amigo seu para assistir junto aqui o Sala de Estar, tá bom? Muito obrigada a você de casa, foi um prazer imenso estar com vocês nessa tarde. Lembrando, eu sou a Sueli Ogando e eu te vejo na nossa próxima semana. Até mais, obrigada!